Que bom que você veio. O pastor falou que ele foi e voltou voando. Era umas 3 horas da tarde, mais ou menos, era umas 4 horas já, né? 4 e pouco. Perguntei, daí pastor, quem que vai estar orando pelas crianças, pelas ofertas? Porque eu sabia que ele tinha ido até São Paulo. Ele não, mandou uma foto da estrada assim, tô chegando. Eu falei, o bicho não para, o homem não para. Eu mandei os foguetinhos para ele, venha na paz. Glória a Deus. Mas que bom que você veio, que nessa noite o nosso coração esteja aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado. A semente, ela é lançada. Nessa noite a semente será lançada. Se vai dar fruto, depende da terra do teu coração. Se teu coração estiver aberto, disposto a receber a palavra, com expectativa no Senhor, tenha certeza, a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela vai fazer o que lhe foi ordenado, e ela vai frutificar, e ela vai dar muitos frutos na tua vida e através da sua vida. Amém? Queria, não sei se tem já ali o tema para a gente colocar. O tema dessa mensagem de hoje é experiências que produzem esperança. Diga comigo, experiências que produzem esperança. E em cima dessa palavra, queria contar algumas experiências, algumas coisas que o Senhor tem feito na minha vida, neste lugar, porque todas essas coisas, quando a gente começa a trazer à memória tudo aquilo que Deus já operou, tudo aquilo que Deus já fez em nós e através de nós, isso vai alimentando a fé do nosso coração. Eu me lembro uma célula que a gente fez um pouco antes de multiplicar com a Jerusa. Nós íamos numa sequência de testemunhos dentro da célula, tão grande, meus irmãos, que cada um que contava um testemunho, aquilo gerava mais fé no nosso coração, de que era possível coisas que muitas vezes nós estávamos passando, dificuldades, lutas, tribulações, que nós estávamos passando, quando um irmão contava um testemunho, alguma coisa, aquilo gerava fé no nosso coração. E isso é edificar uns aos outros, quando você compartilha aquilo que Deus tem feito na sua vida. Para dar início, eu gostaria que você abrisse comigo, ficasse de pé e abrisse comigo lá em Romanos 5, fique de pé no seu lugar. Abra comigo lá em Romanos 5. A partir do verso de número 3. Abre aí na sua Bíblia ou no seu smartphone e acompanhe comigo a palavra de Deus que diz assim, E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência primeiro. E a paciência produz a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai. A Tua palavra, ela é viva e ela transforma. A Tua palavra não apenas traz informações, mas ela transforma o nosso coração. Que nessa noite essa palavra venha cair em boa terra e venha dar muitos frutos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode se assentar. Experiência que produz esperança. Aqui nesse versículo, ele começa, o apóstolo Paulo está falando sobre a justificação através da fé e a entrada através da graça, na glória. E ele fala disso tudo com muito entusiasmo, falando daquilo que Cristo fez por nós, com muito entusiasmo, com muita fé. Mas ele dá um parêntese ali, ele começa o versículo de número 3, dizendo assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Também nos gloriamos nas tribulações. Será que é fácil você louvar a Deus, clamar, evangelizar, fazer discípulos, enquanto você está passando por momentos difíceis? Momentos de tribulação? Meus irmãos, hoje eu estou ministrando para vocês aqui, mas talvez vocês nem saibam como está o meu coração.
o próprio Jesus, quando ele, antes de subir aos céus, ele falou assim, ó, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham um bom ânimo. No intervalo de 15 dias, meus irmãos, queria só compartilhar rapidinho com vocês, no intervalo de 15 dias eu perdi 2 pessoas bem próximas, 2 parentes meus que morreram, um tio meu, domingo retrasado, e um primo meu que faleceu ontem. E nesses momentos de tribulação, daí consolando meu pai, pois o tio que morreu era irmão dele, consolando a minha mãe, pois o primo que morreu era sobrinho dela. Momentos de dificuldade, de tribulação. E nesses momentos, glorificando ao Senhor, louvando, não deixando de estar com os irmãos, não deixando de congregar, a gente começa a aprender que mesmo no meio das tribulações, mesmo no meio das dificuldades, das aflições que a gente passa, Deus tem algo preparado. E essas tribulações, elas não são em vão na nossa vida. Muitos, no meio das tribulações, desistem. Muitos. Já estou na igreja desde criança, eu vejo aqui os meus filhos aqui, desde a tenridade, desde a idade deles. E eu já vi muitas pessoas próximas que estavam tão firmes na fé, mas quando passaram por momentos de dificuldade, quer seja financeira, quer seja no relacionamento conjugal ou com os filhos, desistiram. Porque não viram aquela chamada luz no fim do túnel, sabe? Quando você passa uma dificuldade, alguém fala, calma, há uma luz no fim do túnel, essa luz é Jesus. E esses momentos de tribulação que nós passamos, de dificuldade, elas servem para um motivo, para produzir em nós, primeiro, a paciência. Por que a paciência, Daniel? Porque no meio da tribulação há um processo. Deus quer trabalhar algo na minha vida, na sua vida, no momento da tribulação. Eu vou falar aqui algumas experiências que aconteceram na minha vida, na vida da minha esposa, com irmãos que estão aqui que talvez nem saibam. Um testemunho muito grande. Eu vou contar um testemunho que minha esposa ia contar também, já vou aproveitar, já vou contar o testemunho dela também, que diz meu respeito. Depois ela pode contar a versão dela que diz respeito a ela, certo? Mas desde pequeno, meus irmãos, eu passei por experiência, tive experiências com Deus tão grande, que quando eu passo por problemas ou por dificuldades, ou quando eu encontro alguém passando por dificuldades parecidas com o que eu já passei, hoje eu tenho uma palavra de fé para entregar. Eu me lembro quando criança ainda, sem diagnóstico médico, eu perdi os movimentos das minhas pernas, eu não conseguia andar. Eu devia ter ali uns 4, 5 anos de idade, e em uma das caminhadas missionárias dos meus pais, pelas ilhas aqui da Baía de Paranaguá, eu me lembro muito bem que uma dessas caminhadas missionárias, meu pai, eu não conseguia andar, eu já tinha ido em alguns médicos e ninguém sabia diagnosticar o que era. Meu pai me pega pela mão, pequeno assim, me coloca em cima dos pés dele, me sustenta e começa a orar comigo, e ele andando para trás, para que eu andasse para frente. E ele começa a andar para trás, e naquele momento as minhas pernas, eu lembro, porque eu era criança, mas eu consigo me recordar dessa situação, as minhas pernas se fixam novamente, e eu ali sou curado de forma instantânea. De forma instantânea, através da oração do meu pai, naquele momento. Outra situação, eu tinha 11 para 12 anos, no início da minha adolescência, eu sofro algumas convulsões, no início da minha adolescência, e sou diagnosticado com epilepsia, olha só, 12 anos de idade. E através dali eu tive, depois daquela primeira situação, outras situações de ataque epilético, e a partir dali, meus irmãos, toda a minha adolescência, o médico olhou para mim e ele falou assim, ó, você vai precisar tomar remédio para o resto da sua vida, nunca mais você vai parar de tomar esse remédio. Eu tomava aquela medicação 2 vezes por dia, todos os dias, e eu tomei dos 12 anos aos meus 17 anos, todos os dias, até que um dia os meus pais me chamaram, e detalhe, durante toda a minha adolescência, eu não podia ficar sozinho, eu não podia andar de bicicleta como um outro adolescente qualquer, eu não podia ir para a maré, os meus primos iam nadar, iam para a praia, eu não podia entrar na água sozinho, eu não podia entrar em piscina sozinho, porque se eu tivesse uma crise convulsiva, era fatal. A crise convulsiva, ela não mata ninguém pela crise, mas pelas consequências de você cair, perder a consciência, bater a cabeça, se machucar.
então eu não podia ficar sozinho. Então, durante toda aquela adolescência, eu passei esse tipo de situação, de tribulação, de dificuldade. Até que um dia os meus pais me chamaram, falaram: Dani, vem aqui que agora eu quero orar por você, porque essa situação acaba aqui. Eu tinha 17 anos, essa situação ela acaba aqui. Foi um processo de Deus nas nossas vidas, e foi muito bom, porque eu pude estar muito próximo dos meus pais. Até os meus irmãos brincam, que entre os meus irmãos, os meus pais cuidavam mais de mim, mas é porque eu passei esse problema durante a minha adolescência. Foi muito bom, porque eu pude estar muito próximo deles, e aprender muitas coisas. Caminhava com eles, eu não podia ficar em casa sozinho, então todos os cultos, vamos para a igreja junto. Não ficava em casa, de jeito nenhum. Sabe, adolescente, porque quando criança você traz, não traz? O pai não deixa a criança de 3 anos sozinha em casa. Você deixa, Tami? Não dá para deixar pequenininho, mas quando começa a entrar na adolescência, meus irmãos, o que você faz? O filho não quer vir para a igreja. Ah, pai, hoje eu não quero, estou cansado. Já tem 12, 13, 14 anos, você acaba deixando. Ali foi a época que meus pais grudaram em mim e falaram: não, você vai comigo para onde a gente for. Então era culto de oração, era terça-feira, que antes os cultos de orações aqui na igreja era todas as terças. Quem é os mais antigos e vai lembrar dos cultos de terça-feira, as vigílias toda a última sexta-feira, os cultos de domingo pela manhã, os cultos de domingo à noite, todas as reuniões. Até que meu pai chegou e falou: agora nós vamos orar e você vai parar de tomar a medicação. Foi um processo, eu parei com 17 anos, nunca mais voltei a tomar. Fiz os exames e no exame não constou mais nada, para a honra e glória de Deus. Mas por que eu estou contando isso? Porque foram processos que eu passei na minha vida, de tribulação, de dificuldade, que geraram experiências na minha vida, que hoje eu posso orar por pessoas e crer num Deus que cura. Mas é só um Deus que cura, Daniel? Não, um Deus que provê também. Um Deus que batiza com o Espírito Santo. Me lembro do meu batismo com o Espírito Santo, a experiência que eu tive com Deus, com o batismo com o Espírito Santo, foi na minha célula. Tinha 14 anos. Robson era o líder da minha célula, e nós ministrávamos o batismo do Espírito Santo, ministrávamos Pentecostes na célula. A galerinha ali tudo de 12, 13, 14, 15 anos, nosso maior desejo era ser batizado. E eu me lembro que na célula que a maioria foi batizado, eu não fui. Mas aquilo gerou uma revolta no meu coração, meus irmãos, porque eu queria tanto ser batizado com o Espírito Santo, que eu me lembro que eu grudei com um dos piá que estava junto comigo na célula e falei: cara, nós vamos começar a orar a partir de hoje até que Deus nos batize. E eu lembro que a palavra na época do nosso líder era: ore até que algo aconteça. Você já ouviu falar essa palavra? Mas eu vi lá em 99, acho que era, 2000, início dos anos 2000. Ore até que algo aconteça. Nós começamos a orar. Eu lembro que eu marcava ali na casa dele, dormi na casa dele, não para fazer noite do soninho, ficar jogando videogame. Não, eu vou lá na tua casa, a gente vai dormir, a gente vai passar a madrugada orando, até que sejamos batizados com o Espírito Santo. E eu lembro que era uma tarde, 3, 4 horas da tarde, de sábado, meus irmãos, na célula. Robson pega aquele violão com 2, 3 notas, só que ele conseguia tocar ali, aquelas músicas do David Keelan, e começou a ministrar, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus começou a descer naquele lugar, e eu falei: é hoje, não passa de hoje, eu quero ter a minha experiência com Deus. E eu comecei a orar até que fomos revestidos de poder naquele lugar, até que o Espírito Santo de Deus desceu e encheu todo aquele lugar, e praticamente todos os adolescentes naquela célula foram batizados naquele dia, os que não tinham sido ainda. E ali Deus começou um processo nas nossas vidas. Mas por que eu estou contando tudo isso? O nosso Deus é um Deus que permite algumas coisas acontecerem na nossa vida para trabalhar em nós, para gerar a paciência no nosso coração. As tribulações geram paciência, a paciência nos dão experiências. Você começa a entender o projeto de Deus. E a experiência gera a esperança de que é possível acontecer algo, é possível Deus fazer algo. E existiram 3 homens na Bíblia, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que passaram por essa experiência. Primeiro, lá em Josué, abra comigo, Josué 1. Josué foi um homem que viu Deus através da vida de Moisés. Ele viu Deus agir através
da vida de Moisés. Mas chegou um certo momento da vida de Josué que Moisés já não estava mais com ele. Aí Josué pega e fala: agora eu quero ter as minhas próprias experiências com Deus. Ele estava lá, Moisés abriu o Mar Vermelho, era a experiência de Moisés, não a dele. Até que em Josué 1, versículo de número 10, a palavra de Deus diz assim: então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão. Por que Josué tinha tanta certeza que eles iam passar o Jordão? Porque ele já tinha ouvido falar de Moisés, experiências das outras pessoas. Só que não tinha acontecido com ele ainda. E daí o versículo continua: para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para que possuais. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e a meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: vosso Deus vos dá descanso e vos dá essa terra. Ou seja, ele fala assim, lembrai-vos agora da palavra que Deus deu a Moisés. Lembra a experiência? Lembra, traga a memória nessa noite, coisas que Deus já fez por você. Milagres, maravilhas. Pô, Daniel, mas nunca tive nada disso, não tenho nada assim, algo palpável que eu possa dizer: nossa, isso foi um milagre. Não tenho nada que eu possa dizer: nossa, isso foi algo sobrenatural. Eu já vi falarem. Talvez seja essa a tua situação nessa noite. Você esteja como aquele que já ouviu falar de milagres, mas que você ainda não viu nada real acontecer com você, na tua vida. Outro homem de Deus, Eliseu, 2 Reis, abre comigo lá, sobe mais um pouquinho. Segunda Reis 2, versículo de número 9. Segunda Reis 2, 9. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Um homem, Eliseu, que andou com Elias durante toda a sua vida. Mas chegou um momento que Eliseu não queria mais viver só as experiências de Elias. Ele falou: eu quero aquilo que está na tua vida, sobre a minha vida agora. O Espírito que agia em você, agora que vem agir em mim. O Espírito, o poder que você falava, agora eu quero na minha vida. Eu quero ter essa experiência. Eu quero provar disso. E por último, deixei por último, a experiência mais tremenda e inusitada, que talvez você ouça. Tomé. Abre comigo lá em João. João 20. João 20, versículo de número 19. Lembra que Jesus, depois de morto, aparece para algumas pessoas. E ele aparece lá no caminho de Emaús para alguns irmãos, aparece para aquelas mulheres que foram visitá-lo lá no sepulcro, e aparece para várias pessoas. Um dia, tá os discípulos reunidos dentro de uma casa, e Jesus aparece para essas pessoas lá. Com o corpo glorificado, se mostra para eles, e um homem não estava lá dentro dessa casa. Qual era o nome dele? Tomé. Talvez você já tenha ouvido falar tão mal de Tomé, né? Hoje nós vamos falar bem de Tomé.
Porque Tomé, ele perdeu aquela oportunidade. Sabe quando você vem para uma reunião e fica sabendo que no culto passado, pô, Deus operou milagres, maravilhas, batismo com o Espírito Santo, tanta coisa aconteceu, e você chega do nada e começa a olhar assim, meu Deus, o que está acontecendo? Pô, os irmãos estão fluindo, e daí te falam, meu, você não sabe o que aconteceu? Pô, domingo passado foi uma bênção, reunião de sábado, meu, você perdeu, você fala, meu Deus, por que eu não estava na reunião? Por que eu perdi essa oportunidade? Final de semana que vem eu vou estar no EVV. Quem já foi para o EVV aqui? Levanta a mão. Quem já foi? Quem já foi? Quem já foi? Aí, ó, bastante gente. Final de semana que vem tem, de homens. Estou com meu coração já, pastor, já está na expectativa. Eu não fui ainda. 35 anos de igreja eu não fui no EVV. Robe, meu coração está... Falei, eu não vou perder. Vai que Deus faz um negócio lá e eu não estou lá. Bem no dia. E vai fazer. Inscrição com o Mike. Está lá atrás, lá, ó. Você que é homem e ainda não deu o seu nome, meu Deus, meus irmãos. Deus vai operar e você vai perder. Tomé não estava dentro da casa e Jesus aparece bem no dia que ele não estava. Talvez ele estivesse com aqueles irmãos todos os dias, desde a morte de Jesus. Por quê? Porque eles estavam escondidos com medo dos judeus. Eles estavam escondidos com medo dos guardas. Porque assim como mataram Jesus, o pensamento deles, cara, mataram Jesus, o próximo vão ser nós. Eles estavam todos com medo. E talvez Tomé estivesse todos os dias ali, e bem no dia que Tomé não estava, Jesus aparece. E daí todos aqueles homens que estavam ali, tiveram uma experiência com Jesus. A palavra de Deus diz assim, no versículo de número 19, do capítulo 20, de João, chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se em pé no meio, e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, e vendo o Senhor, disseram-lhe, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Imagine, aqueles homens receberam naquela tarde, naquela noite. Versículo 23, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem lhe retiverdes, lhes serão retidos. Ora, versículo 24, aqui entra o nosso personagem. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles, quando veio Jesus. Perdeu. E agora? Ele chega na casa, todo mundo falando, qual que era o assunto? Jesus esteve aqui, passou aqui, mostrou a mão, mostrou o lado, era o Cristo. Tomé, e agora? Perdi, será? O que eu vou fazer? Tenha a sua própria experiência. Não dependa das experiências que os outros irmãos tiveram. Não se contente com o que as pessoas estão falando do que Jesus está fazendo. Creia que Ele pode fazer em você. Há uns anos atrás, há mais ou menos uns 7 anos atrás, meu filho, 9 anos atrás, a minha filha menor não tinha nascido ainda, estava em casa com a minha esposa e o meu filho pequeno, o Felipe, tinha 2, 3 anos de idade, num culto de quarta-feira na igreja. O pastor pediu para eu ministrar o louvor, né? Na verdade o Luciano estava fazendo faculdade na época, não podia ir na quarta, falou, Dani, ministra o louvor, eu falei, não, tranquilo, estamos sempre à disposição. Fui para ministrar o louvor, antes de sair de casa, minha esposa olhou para mim e falou assim, amor, não tem nada para janta a hora que você voltar? Não tem nada para jantar? E, Felipe pequeno, se você pudesse passar na casa do teu pai, pedir um dinheiro, alguma coisa para ele, para comprar pelo menos uma verdura, para a gente fazer uma sopa. Compra lá cenoura, abobrinha, aboba, fazer uma sopinha, que sopa já resolve, né? Pega, a gente vai deitar assim, nós estávamos passando por um pior momento financeiro da nossa vida, assim, a coisa estava braba mesmo, irmãos, nós estávamos vendendo o almoço para tentar comprar a janta. E eu saí de casa e falei, não,
se der eu dar uma passadinha no pai, mas eu não queria passar no pai lá, porque eu estava sempre lá, pedindo alguma coisa, pedindo dinheiro para o combustível, e daí eu peguei naquela noite e fui de carro, sempre na reserva, meu carro, eu tinha um Pointer velho, meus irmãos, muito velho, ano 94, e eu fui para aquela reunião, os irmãos, os dois figuras estão aqui nessa noite. Terminou o culto, o pai não foi naquela reunião. Falei, putz, tem que ir lá na casa do pai agora, porque se ele viesse daqui eu já pegava o dinheiro com ele aqui, né? Tem que ir lá na casa do pai, mas antes de eu decidir ir na casa do meu pai, um irmão chegou para mim e falou assim, Dani, me dá uma carona? Acho que ele não vai lembrar, o Robson. Ele falou assim, Dani, me dá uma carona? Falei, sim, te levo em casa. Daí ele entrou no carro, ele falou assim, ei, desce aí. Cheguei na casa dele, ei, desce aí. Eu falei, pô, Bê, vou lá na casa do pai agora. Não, desce aí que eu tenho uma coisa para te dar. Recebi um presente, só que é muito aqui para casa. Se eu não compartilhar, vai estragar. Você lembra disso? O irmão Ricardo tinha dado verdura para o Robson, fruta, verdura, um monte de coisa, só que era muito para ele. Ele falou, ei, vem aqui, que se eu não te der, vai estragar aqui em casa. Meus irmãos, quando eu cheguei em casa, fruta, verdura, ela olhou para mim e falou assim, o pai te deu dinheiro? Eu falei, não, Deus deu. O Senhor enviou. Outra situação, nós fomos para a igreja, meus irmãos, não tinha um susto de gasolina no carro, eu e ela. Não tinha nada de gasolina naquele dia. Aí nós, um susto, sabe o susto de gasolina? Quando você bate. Eu não sabia se eu conseguiria chegar na igreja, eu morava lá no Labra. A igreja na Vila Guarani, né? Cheguei, eu estava na igreja do pai lá. Cheguei em frente à igreja do pai, o carro conseguiu chegar, ali já foi uma grande vitória, meus irmãos. O carro chegou na frente da igreja. O que eu pensei? Antes de ir embora, chego no pai, peço um 10ão, vou lá combustível para tentar voltar para casa. Mas ensaiando, que como músico a gente chega sempre cedo na igreja, ensaiando lá, um cooperador chegou assim e falou, Dani, empresta teu carro para eu ir buscar uma família que está querendo vir, eles são visitantes, só que eles não têm como vir. Estava meio chovendo assim. Pô, olhei para ele e falei, meu irmão, se você conseguir tirar o carro aqui da frente da igreja, o milagre é teu. Ele falou, por quê? Estragou? Eu falei, não, mas ele tem um grande problema. Ele não tem combustível mais. Da reserva já tinha passado já o ponteirinho, que tinha uma luzinha vermelha que acendia quando entrava na reserva. Aquela luz já tinha apagado. Ela tinha desistido de mim. A luz tinha desistido de me avisar que estava sem combustível. Daí eu falei, meu irmão, vê lá o que você consegue fazer, mas está sem combustível. Ele, não, beleza, tranquilo. Pegou, foi lá, buscou a família, nem sei quem família que é, e eu nem vi que família que era. Até hoje eu não sei quem que era. Só sei que no final do culto ele me entregou a chave do carro. Eu esqueci que estava sem combustível, entrei no carro, a hora que fui bater, o ponteiro fez assim, ó. Lá para o outro lado. Cheio o tanque. Cheio. Falei, meu Deus do céu, cara. O que se Deus faz é muito grande demais. Ele surpreende. Quando você começa a cuidar das coisas de Deus, as experiências que você tem com Deus são tão grandes, que quando passo necessidade hoje, eu olho para ela e falo assim, Deus vai prover, Deus vai fazer, sabe a necessidade? Não, Deus vai fazer porque eu já vi tanta coisa, cura, prosperidade, milagre, eu já vi Ele fazer, isso gera no meu coração esperança. Tomé não se contentou apenas com a experiência que os irmãos deles tiveram. Versículo de número 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir o sinal dos seus cravos em suas mãos, se eu não puser o dedo no lugar dos cravos, se eu não puser a minha mão no seu lado, ou seja, se eu não provar, se eu não ver, se não acontecer comigo, eu quero. De maneira nenhuma eu crerei. E passaram-se 8 dias depois, estavam eles novamente reunidos dentro daquele lugar, Tomé chegou, e com eles Tomé, chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse, Pai seja convosco. Olha só, aqui acontece o sobrenatural. O sobrenatural ele não acontece com
Tipo, pô, fiquei revoltado que aconteceu com o outro e não aconteceu comigo. O sobrenatural, ele não acontece por causa que você criou muita expectativa em Deus e aquilo ainda não aconteceu. Sabe o que é o sobrenatural? O sobrenatural é que Jesus entra neste lugar e sem que ninguém fale nada, Jesus olha para Tomé e fala assim, ó, quer provar? Quer tocar na mão? Quer tocar aqui do lado? Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Ele sabe o desejo do nosso coração. Ele conhece o desejo do meu e do teu coração, as inquietudes que nós passamos, as aflições, as atribulações, as perseguições. Ele está vendo tudo, Ele sabe de tudo. Ele sabe todas as coisas. Lá em 1 Pedro 5, 7, diz assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistis firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos em todo o mundo. A tribulação que está passando, meus irmãos, não é exclusividade sua. O Senhor conhece o teu coração, sabe a tua necessidade. O que Ele espera de mim e espera de você? O desejo de ter a nossa própria experiência, de provar deste Deus. Muitos irmãos em nosso meio desanimam da caminhada cristã quando passam por adversidades, pois não conseguem ver a chamada luz no fim do túnel. Isso acontece porque as pessoas que não estão dispostas a passar pelo processo da tribulação para gerar paciência, para ter experiência, nunca terão esperança. Romanos 5. Tribulação vai vir, tenha paciência no Senhor, espera nele. Isso vai gerar em você experiências tremendas, para você compartilhar com os irmãos. Você vai poder chegar e falar assim, ó, cara, não desiste. Não abandona o teu casamento, não abandona a tua família. Deus fez na minha casa, Deus fez na minha vida. Ei, não abandona teu filho, pai. Filho, não abandona seu pai, porque Deus fez essa cura financeira. Eu já passei por dificuldades. Ou seja, tudo aquilo que você está passando hoje serve para gerar em você a paciência, a experiência e a esperança. Eu gostaria de orar por cada um de vocês. Fique de pé no seu lugar. E eu quero que agora, nesse momento, você traga na tua memória experiências que você já teve com Deus. Pô, Daniel, mas eu não tive experiência nenhuma real, assim, que possa dizer, nossa, isso aqui foi sobrenatural, que nem você acabou de contar, tantas experiências aí na frente. Nossa, Daniel, eu nunca tive. Então essa é a noite que o Senhor preparou. Se você ainda não passou por um encontro real com Deus verdadeiro, se você nunca tocou nele como Tomé não tinha tocado, mas ele não se contentou em apenas ouvir as experiências dos seus irmãos, ele queria ter a sua própria experiência. Ele não estava contente em apenas ouvir que Jesus esteve naquele lugar, ele queria ver Jesus. E se o teu coração estiver com essa expectativa nessa noite, assim como ele fez com Tomé, assim como ele fez lá há mais de 2000 anos atrás, ele pode fazer nessa noite. Eu não sei qual é a tribulação, qual é o momento que você está passando, qual é a luta que você está enfrentando, ou qual é o milagre que você está esperando acontecer. Mas saiba que Deus conhece o meu e o teu coração, e que nessa noite o teu coração esteja voltado a ter essa experiência.